Estamos ao vivo. Isso. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Só confirmar se deu certo. Gente, boa noite a todos e todas. Nesse feriado de carnaval, né? Finalzinho aí de feriado, em meio à pandemia. A gente está aqui nessa noite para a gente falar um pouco sobre a ameaça da mineração de bauxita na região do Caparaó. Será uma sequência de lives, né? E a primeira vai começar com essa. Seja bem-vindo, todos e todas. Vão compartilhando aí a live, né, com outras pessoas, vão marcando o pessoal para saber mais sobre o assunto, que recentemente, né, tem estourado aí várias discussões sobre o tema, e muitas conversas chegam e a gente não sabe de tudo, a gente tem que ir atrás de quem sabe, de quem entende, para a gente compreender como que está a situação do nosso município. Sejam todos e todas bem-vindos. No decorrer, né, das apresentações, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, vai ter esse momento, vocês podem deixar registrado. Vamos seguir aí com esse momento que vai ser de grande aprendizado para todos. Começar chamando aqui para se apresentar. Jean, por favor. Pessoal, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Railine, boa noite, Carol. Prazer estar aqui falando com vocês, dividindo essa live. É um prazer também poder falar desse tema, né? Um tema que a gente tem discutido amplamente nos últimos aí 1 ano e meio, pelo menos, né? Bom, eu sou Jean Carlos, eu sou membro do MAN, né, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Eu moro em Viçosa, mas eu sou aí de pertinho da região do Caparaó, da cidade de Sericita, né? Nascido e criado na cidade de Sericita, trabalhando com lavoura de café, produzindo café, né? Na primeira metade aí da minha vida, e depois viemos, então, a família se mudou para Viçosa para a gente poder estudar. E aí, como membro do MAN, eu tenho atuado, né, na região da Zona da Mata como um todo. Então, pega essa região de Viçosa, a região da Serra do Brigadeiro, né, vai até Juiz de Fora, e também a região do Caparaó como um todo, né? E essa atuação como MAN, ela visa ajudar na organização das comunidades para entender os impactos da mineração e quais os seus direitos também que podem ser violados e que devem, então, ser protegidos aí dos impactos da mineração, né? E também as comunidades se descobrirem se querem ou não a mineração. Então, é um pouco desse o meu trabalho como MAN, né? E depois a gente fala um pouco mais sobre o MAN, mas por enquanto é isso. É importante dizer também a minha formação, né? Eu sou técnico em meio ambiente, graduado em gestão ambiental e, se Deus quiser e a pandemia permitir, finalizando a minha segunda graduação em engenharia florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Seja bem-vindo, Jean, muito obrigada pela participação hoje. Antes de apresentar, de chamar a próxima convidada, lembrar que está acontecendo uma vaquinha online e é uma arrecadação, né, um financiamento coletivo para fortalecer as ações contra a mineração na região do Caparaó. A gente vai deixar lá na página, né, já está lá, então se você quer contribuir, quer saber mais, tem lá a página, vai lá procurar saber e também ajude, né? Qualquer quantia lá será bem-vinda para a gente somar força e ter um território livre de mineração. Próxima pessoa a se apresentar, Caroline Nunes. Boa noite, Jean. Boa noite, Railine. Boa noite a todo mundo que está assistindo aqui hoje, esse momento muito importante, muito esperado aí
sobre a situação, né, dessa ameaça da mineração de bauxita aqui no Caparaó. Sou Caroline Nunes, sou de Simonésia, acompanho a luta contra a mineração curimbaba desde os anos 2000, quando ainda era criança, e estou somando aí na luta desde o ano passado, do início de 2020 também, quando a curimbaba voltou a ameaçar a nossa região de forma mais intensa. Eu sou engenheira civil, graduada pela Universidade Federal de São João del Rei, também sou permacultora e atualmente, né, trabalho com agricultura familiar e também no MAN, como militante do MAN, aqui na região do Caparaó. Então, está sendo um momento muito importante. Estamos aí numa luta intensa de atividade diária para poder somar esforços e conseguir, né, tornar a região do Caparaó uma região livre, consolidar como região livre de mineração. Obrigada, Carol, e seja bem-vinda. Passo a palavra agora para o Jean. E antes disso, eu queria, né, já alertar as pessoas para vir fazer parte aí desse movimento, somar na luta com a gente. E você pode fazer isso através do financiamento coletivo, que está lá na página. E também, né, compartilhar a nossa live aí, marcar os seus amigos, seus vizinhos, porque é algo que é de interesse de todos. A gente precisa estar atento no que está acontecendo, né, como que está a situação na região do Caparaó. Jean, falo com você. Só pedir licença, então, pessoal, para projetar aqui essa apresentação, que a gente vai trazer um pouco, então, dos mapas, né, da situação dessa ameaça da mineração de bauxita na região do Caparaó. Vou dividir, então, essa exposição com a Caroline, né, e a gente vai trazer aqui, então, um pouco dessa questão da nossa região do Caparaó, né, das implicações da mineração de bauxita nessa região, né, os impactos, e depois a Caroline vai trazer, então, um pouco de quem é a curimbaba e o mapeamento que ela já fez da região aqui, né? Então, vou projetar aqui. Então é isso, pessoal. A gente tem usado essa apresentação nas comunidades, né? Então a gente está levando essa informação aonde a gente pode, né? Porque de fato é um assunto muito novo, né? A nossa região, ela não é uma região onde a mineração está na história da região, né? Aqui é muito mais a agricultura familiar, né? A produção do café, né? A produção de alimentos, né? A produção de água. Nós temos muita água aqui, né? Então a gente tem usado, né, desse instrumento que é o slide para levar essas informações, né? E aí eu tinha dito que ia falar um pouquinho do MAN rapidamente, gente, só porque, assim, o MAN é esse movimento que vem sistematizando essas informações, né? E, às vezes, as pessoas chegam e nos perguntam assim, mas vocês não acham contraditório vocês ser contra a mineração e andar de carro, usar notebook, usar celular? Na verdade, gente, a nossa defesa, ela não é contra a mineração. O que nós defendemos, né, a nossa luta, ela é por um outro modelo de mineração. Nós queremos uma mineração onde o objetivo final não seja o lucro, e sim o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento dos territórios, né? A preservação ambiental, né? Isso tem que estar inserido nesse modelo de mineração, né? A opinião das pessoas. Então, assim, é uma série de críticas, não dá para a gente trazer tudo isso agora, mas a gente tem já sistematizado uma série de apontamentos do que deve ser mudado nesse modelo de mineração. É um modelo que saqueia, que explora, que leva embora os nossos minérios, não deixa nada no território, além de destruição, pobreza, desigualdade, né? E uma economia em frangalhos, né? Então, acho que é esse o ponto que a gente tem para trazer para a sociedade brasileira enquanto MAN, né? E nós estamos nessa luta atuando na região da Zona da Mata. E aí, quando a gente fala da região da Zona da Mata, gente,
nós estamos falando dessa regiãozinha no sudeste do estado de Minas Gerais, né? Poucas pessoas sabem, mas em termos de dados, né, o IBGE coloca a região da Zona da Mata como a segunda mais pobre do estado, né? Mas, de fato, é porque os critérios usados para avaliar essa riqueza são outros, né? Não se avalia aqui a riqueza produzida nos quintais, nas lavouras, né? Que às vezes não passam pelos dados econômicos do IBGE, né? Então, para nós é uma região riquíssima, assim, né? E é uma região, inclusive, que a gente tem uma Mata Atlântica, né? É uma região de Mata Atlântica, e inclusive é onde estão alguns dos maiores fragmentos de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais, né? Esse bioma tão desmatado, tão degradado já desde a colonização até hoje, né? É uma região também que os geógrafos vão chamar aí de mares de morros, né? Que é essa paisagem toda cheia de ondulações, né? Bem diferente de outras regiões do país, onde a gente vai e vê assim, aqui tem tudo plano, a gente enxerga 30, 40 quilômetros, tudo plano, né? Aqui não, as nossas estradas são tudo curvas por causa exatamente desses mares de morros. E a gente fala que aqui a mineração tem implicações muito diferentes. Por quê? Por ser região de Mata Atlântica, de muita chuva e uma região amorrada, a mineração aqui ela vai trazer uns impactos muito mais graves do que numa região mais plana, mais já num relevo mais suave, né? E é também, gente, uma região com uma riqueza hídrica inestimável, né? É uma verdadeira caixa d'água de Minas Gerais, né? Onde nascem importantíssimas bacias hidrográficas, como a bacia do Rio Doce, a bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Nascem aqui, e a região do Caparaó tem inúmeras também pequenas bacias que vão contribuir com o estado de Minas Gerais, né? Além disso, gente, a nossa região da Zona da Mata ela é polo agroecológico de produção orgânica de Minas Gerais. Foi reconhecida através de uma lei aprovada em 2018 que reconheceu, né? Na verdade, a Zona da Mata ela já traz isso, né? Essa característica de pequenas propriedades, as pessoas trabalhando na terra com a sua própria família. É muito diferente de outras regiões do país, onde tem aqueles latifúndios gigantescos, o povo pulverizando as lavouras com um avião, né, jogando agrotóxico, só planta uma cultura, né, a monocultura. A nossa região ela tem essa característica diferenciada e o estado de Minas Gerais reconheceu isso, né? A região onde está o melhor café do Brasil, né? Várias vezes premiado, né? Então também um aspecto da nossa cultura, da nossa economia, né? Do nosso modo de ser e de produzir, né? E aí a região do Caparaó está inserida nessa região da Zona da Mata, né? A região do Caparaó, o café se destaca mais ainda, né? Como um motor da economia. De fato, precisa ser questionado esse modelo de produção do café como monocultura, né? Onde só tem uma cultura, só o café sozinho, né? Porque isso também é prejudicial ao meio ambiente. A gente defende o café cultivado através do sistema agroflorestal, você fazer um consórcio de culturas, café com pastagem, com matas, com produção de frutas, né? Enfim, você então fazer esse consórcio de culturas, mas é inegável que o café é o motor da economia da maioria dos municípios da região do Caparaó, né? A agricultura familiar também, né, muito aí presente, né, junto do café o que move, né, essa economia da região do Caparaó, né, e é uma grande caixa d'água da Zona da Mata também, né? Se a Zona da Mata é uma caixa d'água de Minas Gerais, o Caparaó é uma caixa d'água da Zona da Mata, né? Não é à toa que as cachoeiras da região do Caparaó são destino de milhares de turistas do Brasil inteiro e até de outros países, né? Então, são regiões, é uma região com diversas cachoeiras, com poços, né, para lazer e para o turismo aí, né? Esse potencial turístico que isso traz, né, de atrair turistas,
E o turismo, gente, é um veio econômico, assim como a mineração, né, que é alardeada aí como, né, um veio econômico, um setor econômico que vai trazer riqueza, vai trazer renda para os municípios. O turismo também é, né? E o turismo é uma forma de trazer riqueza, trazer renda, preservando, né? Então, o Caparaó tem essa vocação para o turismo, porque tem o que oferecer, né? E aí chega, então, essa proposta, né, de um novo setor econômico para a região, que é o setor da mineração, né, através da mineração de bauxita. Mas o que é a bauxita? Quando a gente fala assim, bauxita, as pessoas às vezes acham que não conhecem, mas a bauxita ela está nas nossas estradas, né, onde ela está mais concentrada, então ela cascalha as estradas, né. Então a gente, com certeza vocês que estão nos assistindo já tropeçaram com a bauxita aí pelas estradas, pela propriedade afora, e às vezes acham que não conhece. É um mineral extremamente comum na nossa região da Zona da Mata, depois a Carol vai falar isso, né? Nós estamos em cima da segunda maior reserva de bauxita do Brasil. E aí, pessoal, ela tem um papel importantíssimo no ciclo hidrológico, né? Ela é um mineral poroso, ela é igual uma esponja, né? Aquela esponja de pia de cozinha que a gente usa em casa, ela absorve a água e depois ela vai liberando isso lentamente para as nascentes. Então, ela ajuda a recarregar o lençol freático, né? A abastecer essa grande caixa d'água que a gente tem debaixo da terra, e é isso que vai manter as nascentes funcionando o ano inteiro, né? E aí, gente, ela também a matéria-prima para a produção do alumínio. Ô, né? Jean, Sim? eu acho que aconteceu alguma coisa que ainda está no primeiro slide, e aí, não sei se travou, né? Voltou Aí, agora? agora mudou, agora colocou no da bauxita. E aí, se puder, você coloca em modo de apresentação aí embaixo, que aí ele aparece o slide completo todo. Aí, apareceu agora? Na barrinha aí embaixo, não, ainda não apareceu. Aí, apareceu só o slide. Ué, para mim aqui já está. Eu acho que está dando algum atraso na conexão. Deve ser isso mesmo. Mas aí pode continuar então. E aí parou, tá no slide da bauxita e do alumínio. Tá, Railine, eu vou só mudar aqui, você me confirma se mudou aí para você. Tá. Mudou? Não. Então a gente vai ter que ir Agora assim. Mudou. A gente vai ter que ir assim para o pessoal poder acompanhar, né? Porque passamos várias fotos bonitas aqui. Acho que só rapidinho mostrar um pouco disso, né? Região de Mata Atlântica, os mares de morros, a riqueza hídrica, a agricultura familiar, né? O melhor café do Brasil, e a região do Caparaó, nós estamos falando do café, da agricultura familiar, da água, do potencial turístico, né? E aí a gente chega nessa coisa da mineração de bauxita, que é, de fato, essa nova proposta econômica para a região, que a gente vai ver que é uma proposta que é um cavalo de Troia, né? Uma proposta muito duvidosa, né? Mas a gente falou, então, dessa coisa da bauxita como um elemento importantíssimo do ciclo hidrológico, né? Ela ajuda a infiltrar a água no solo e a recarregar o lençol freático, então, mantendo as nossas nascentes perenes o ano inteiro, né? Mas ela também é a matéria-prima para a produção do alumínio, né? Então, é alumínio que a gente usa aí em diversos itens da nossa vida, né? A bauxita aí, uma foto mais próxima, né? Aqui, como ela ocorre na paisagem, né? Aqui a gente vê a camada de bauxita, né? Ela é um cascalho que está bem na camada próximo à superfície do solo, né? E aqui embaixo o lençol freático, então a chuva caindo aqui, ela ajudando a infiltrar essa água no lençol freático. Mas aí a gente traz aqui algumas fotos, pessoal, da mineração de bauxita. O que é essa mineração de bauxita, né? Na nossa região. Algumas fotos aqui da mineração de bauxita da CBA, né? Companhia Brasileira de Alumínio, lá na cidade de Miraí, e aqui na cidade de São Sebastião da Vargem Alegre. Aí, vejam só, a mineração de bauxita, vou só ampliar aqui para vocês poderem ver com mais
detalhes, a mineração de bauxita aqui, ó, literalmente sobrepondo o uso que já é consolidado, que já é cultural do nosso povo, que é de produzir café, produzir banana, né, o eucalipto aqui para ter uma madeira no terreno, né? E a mineração literalmente destruindo tudo isso, né? Estão minerando e jogando a terra para cima da lavoura e destruindo a lavoura, então, né? Aqui é a barragem de rejeitos da Companhia Brasileira de Alumínio. Nós estamos citando aqui, pessoal, a Companhia Brasileira de Alumínio como exemplo, porque vocês vão ver mais à frente, a Carol vai falar isso, que a mineração Curimbaba, ela ainda não iniciou sua exploração na região do Caparaó. Então, a gente está trazendo fotos de um lugar onde já tem mineração de bauxita, né? Aqui, pessoal, é um rompimento de barragem que aconteceu em Miraí no ano de 2007. Né? A barragem rompeu em Miraí, mas ela inundou Miraí, inundou Muriaé, foi parar lá no Rio Paraíba do Sul, lá no Rio de Janeiro, deixou 100 mil pessoas sem água no Rio de Janeiro. Então, só para a gente ver do que a gente está falando, né? É uma mineração que tem um potencial aí de causar tragédias tremendo, né? Aqui a questão dos caminhões, né? As comunidades, como é que vão ficar as comunidades rurais da região do Caparaó, né? Onde tem muita mata, muita lavoura de café. A paisagem muda totalmente, né? São caminhões e caminhões passando por minuto na região, né? E a poeira, né? A poeira que isso levanta, o quanto que isso degrada a paisagem, fica um lugar feio, sujo, parecendo um canteiro de obras, né? Então, esse pacote da mineração. E aí a gente tem a mineradora chegando, né? A mineração Curimbaba, chegando com o que a gente chama de o discurso do desenvolvimento minerador. O que é isso? Ela vai chegar, vai estufar o peito e vai falar assim, mas nós vamos gerar desenvolvimento para a região do Caparaó. E aí a gente vai analisar friamente o que é esse desenvolvimento. A gente vai ver assim, ó, eles falam 3 coisas principais. Nós vamos gerar empregos, nós vamos gerar renda para os municípios e nós vamos promover o desenvolvimento. E aí, quando a gente vai ver, pessoal, a geração de empregos, ela é, primeiro, ela é de baixos salários. Porque a mão de obra especializada, ou seja, os técnicos de mineração, os engenheiros de minas, né, essa mão de obra especializada para trabalhar na mineração, não tem na região do Caparaó. Então, ela vai vir de Belo Horizonte, de Ouro Preto, de Viçosa, do Rio de Janeiro, né? Que são esses locais que formam essa mão de obra, né? E esses são os que recebem os melhores salários. Os empregos que vão ser gerados na região, eles são empregos de quê? De faxineira, de cozinheiros, de motoristas, né? De peões para fazer cerca, né? Então, assim, são empregos mal remunerados, né, com baixa, são as menores remunerações, né, e sem contar, pessoal, que são empregos temporários, né, esses empregos, eles vão ficar enquanto a mineração estiver existindo ali no município, que é algo muito rápido, é muito temporário, né. A gente costuma dizer assim, a mineração é uma safra só, a agricultura familiar é para sempre, né. Por quê? Porque a mineração chega, ela faz um contrato com o produtor, normalmente de 5 a 10 anos, mas o tempo de lavra ali mesmo, ele é poucos meses. Ele dura aí 3 a 4 meses, que é o tempo que ela está extraindo a bauxita. Depois ela vai ficar ali mais algum tempo recuperando aquele solo que ela revirou tudo ali, né? E depois vai encerrar o contrato e vai embora, né? Então esses empregos são temporários. Aí o pessoal fala, mas vai gerar muita renda para os municípios. Mas olha, essa renda, a única renda que é gerada para os municípios é a CEPEM, Compensação Financeira pela Exploração Mineral. E aí, pessoal, vocês imaginam quanto que é essa CEPEM? É em torno de 2% do lucro líquido da empresa. Ou seja, de tudo que ela lucrar, só 2% vai ser pago de CEPEM. Mas como se já não fosse irrisório esse valor ainda vai ser dividido, porque esses 2% é pago para a Agência Nacional de Mineração, a ANM, né, do governo federal. Então, ele vai pagar para a Agência Nacional de Mineração, uma parte vai ficar para o governo federal,
uma parte para o governo estadual, e aí só em torno de 60% desse valor é que vai ficar, então, para o município. Então, vejam só, nós estamos falando de uma geração de renda que é uma migalha que ainda vai ser dividida entre União, Estado e município, né? Para além disso, pessoal, a gente tem que dizer assim, olha, o município vai receber uma migalha? Vai receber. Mas só que o município vai ter um custo muito grande. Vocês imaginam só um município pequeno como os nossos, recebendo aí 4, 5 mil trabalhadores de fora, né? Esses trabalhadores, eles vão consultar em qual PSE? Eles vão usar a estrutura de saúde do município. Eles vão beber água onde? Eles vão beber a água tratada pelo município, né? Quando a mineradora, passando por esses caminhões, quebra uma ponte, quem vai consertar lá é a prefeitura. Então, a mineração, ela também gera um custo para o município, entendeu? Então, chega uma migalha, mas gera um custo. Quando a gente faz a conta, joga na balança, quase que fica, assim, o custo mais alto do que o que chega de recurso, entendeu? Então, a gente precisa analisar friamente essa questão. E aí fala que vai promover o desenvolvimento. Pessoal, trocar uma atividade econômica como a agricultura familiar, que é consolidada há séculos já, são gerações já trabalhando na terra, na região do Caparaó. Isso já está na cultura do povo, né? Trocar isso por uma atividade econômica que é temporária e que tem grande potencial de causar degradação, não é desenvolvimento, né? Quando a gente vai avaliar os municípios que tiveram mineração de bauxita, Itamaraty de Minas, Miraí, São Sebastião da Vargem Alegre, esses municípios não ficaram mais ricos. A desigualdade aumentou, o êxodo rural aumentou, ou seja, o produtor pegou sua terra de volta. Não tem como produzir, porque está degradada. Ele vai fazer o quê? Ele vai para a cidade, né? Então, o êxodo rural aumenta também, né? E isso vai gerando os problemas nas cidades também, né? Então, a gente fala assim, não gera desenvolvimento, né? E aí, qual que é esse saldo? Para ir finalizando, gente, minha parte aqui, qual que é esse saldo da mineração de bauxita, então? A gente percebe que tem um impacto nas águas, nós falamos disso, né? Que a bauxita tem um papel importantíssimo no ciclo hidrológico. Retirando ela de lá, a gente vai ter um impacto nas águas. Fora o impacto dessa movimentação de terra toda, né? Você movimenta a terra numa região que tem muita chuva, isso vai descer para onde? Para os córregos, né? Tem um impacto também no solo, porque o solo leva milhões de anos para se formar desse jeito. E aí vem, revolve ele todo, remexe ele todo, e depois coloca ele no lugar. Vocês acham que o solo vai ficar do mesmo jeito que estava antes? Não tem como, né, pessoal? Então vai ter um impacto no solo também, né? A mineração causa esse impacto no solo. E aí a gente sempre faz a reflexão. Nesse período chuvoso do ano passado, nós tivemos muitos deslizamentos de terra na região do Caparaó, né? Inclusive famílias inteiras que foram aí, que morreram, perderam a vida por causa desses deslizamentos, né? Famílias que perderam 40 mil pés de café que a lavoura desceu inteira, né? E isso em regiões onde o solo está estruturado, ele não está exposto, né? Tinha região de mata que desbarrancou, né? Agora, vocês imaginam a nossa região com tanta chuva, com uma chuva nesse nível, com um solo desestruturado, nessas regiões amorradas nossas, né? Qual que é o impacto disso no futuro, né? Tem um impacto no ar também, né? Que a gente falou dessa questão da poeira, do levantamento de material particulado que vai ter, né? No trânsito de caminhões para lá e para cá. Na tranquilidade das comunidades, né, gente? A gente está acostumado na roça a ouvir passarinho cantando, a ouvir o sapo na beira do córrego, a gente passar a conviver com o caminhão 24 horas, porque a mineração, gente, ela funciona em 3 turnos, ela não para de noite, né? Ela só troca o turno e continua, as máquinas apitando, aquela barulhada e caminhão passando, né? Imagina conviver com isso dia e noite sem parar, né? Nos costumes e na cultura local, porque aí a gente tem visto, onde a mineração se instala, morre-se os costumes, aquelas festas, quadrilha, festa junina, festa de padroeiro, né? Porque as famílias começam a brigar entre si, uns são a favor, outros são contra a mineração, e começa a brigar, causa discórdia na comunidade.
e essas festas morrem. Tem um impacto também na religiosidade, né? Onde o povo faz as rezas, sempre faz a reza de noite, né? Depois do serviço. E aí, o pessoal vai um para a casa do outro para fazer a reza. Só que quem que anda, consegue andar nas estradas depois que tiver um canteiro de obra estabelecido, e máquina passando para lá e para cá, caminhão passando para lá e para cá, né? A pé não tem jeito mais. De carro você vai ficar na traseira de caminhão para lá e para cá, comendo poeira, né? Então o povo vai desistindo de ir nas rezas e a religiosidade também vai morrendo, né? Nas relações sociais, a gente já falou, né? Das brigas entre famílias, entre os vários núcleos familiares da comunidade, e também das famílias que vão embora, que não conseguem conviver com todo esse impacto e vão embora da comunidade, e isso vai se rompendo esses laços sociais, né? E isso afeta também a perda da identidade do vínculo com a terra. Pessoas que passaram a vida inteira, 80, 90 anos de vida, morando na roça, produzindo, trabalhando na terra e tudo, e depois tem que ir para a cidade porque a terra não produz mais, ou simplesmente porque não consegue conviver com esses impactos todos. E por fim, pessoal, esse impacto na economia. Por quê? Nós estamos falando que a agricultura familiar, né, a cultura do café, é o motor da economia da região do Caparaó. Então, a mineração que vai atingir esse setor econômico, vai atingir a agricultura familiar, vai atingir a produção cafeeira da região, ela vai impactar na economia. Ou seja, a mineração vem, destrói os nossos solos, impossibilita a agricultura familiar e a produção do café, e depois vai embora e deixa esses solos estragados aqui. Então, o impacto econômico disso é para a vida inteira, né? Esses solos não vão se recuperar assim dentro de centenas de anos, vão ser milhares de anos para poder se recuperar e voltar a ser o que era antes, né? Então, era isso, pessoal. Eu devolvo aqui a palavra, então, para a Railine. Um pouco da minha parte aí, desculpa extrapolar o tempo, mas era isso que a gente tinha para trazer. Jean, muito obrigada pela sua apresentação, por toda a sua colocação. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa de conhecer mais o território da gente. Às vezes a gente ouve umas conversinhas assim para rua fora, né? De que vai trazer melhorias para o município e tudo mais, mas as pessoas não estão conhecendo a realidade, né, dos seus municípios, das suas comunidades. Eu acredito que cidades como Simonésia, né, e outras da região precisa sim de um desenvolvimento, mas não a todo custo, não a custo do meio ambiente, não a custo da saúde, do sossego, da tranquilidade das pessoas, não a custo da terra dos outros, né? Então, assim, tem outros pontos que precisa de ser desenvolvido, a questão do café especial, a questão de mais incentivo na agricultura familiar, a questão turística, né, o ecoturismo, e são várias outras alternativas que o município, né, a região pode colocar mais à frente como prioridades e esquecer essa questão da mineração. Vocês que tiverem alguma dúvida, né, tiver alguma pergunta, pode escrever no chat, que no finalzinho a gente vai estar respondendo, os meninos vão estar respondendo. E não esquecer que está rolando um financiamento coletivo das ações de enfrentamento à mineração na região do Caparaó. Está lá na página, né, mais detalhado, o link e tudo direitinho. Você que quer ajudar, você que quer contribuir nessa luta, venha com a gente, vamos tomar força por um território livre desse modelo de mineração. Convido agora a Carol para fazer sua apresentação e quem tiver algumas dúvidas para a Carol e para a apresentação do Jean, pode deixar no chat que depois a gente vai estar respondendo. Boa noite novamente, pessoal. Muito boa essa fala do Jean, né, que fala esse panorama dos impactos da mineração. Às vezes a gente acredita muito na conversa das mineradoras, que é a mesma conversa, né, não importa o tamanho da mineradora, se é a maior do mundo ou se é de uma médio porte do interior de Minas Gerais. O modelo do capital mineral é o mesmo, segue o mesmo script, e a Curimbaba não é diferente. E a gente está aqui agora também, né? A minha fala vai ser no sentido de mostrar
qual que é o panorama dessa ameaça aqui na nossa região, na região do Caparaó. Primeiro, contextualizar, né, quem é essa empresa Mineração Curimbaba. É uma empresa, uma mineradora de médio porte, a sede dela, né, fica na cidade de Poços de Caldas, que é no sul de Minas Gerais, e é um grupo, né, na verdade, um grupo Curimbaba, que também produz fertilizantes e outros insumos. Aqui em Simonésia, pelo menos, e na região, né, a gente sabe de relatos que ela está prospectando bauxita aqui desde a década de 70, quando vinha pesquisadores, muitas pessoas já ouviram dos avós falar que veio um pessoal chique da capital, lá da mineração, tirou um pouquinho de terra aqui, levou um pouquinho de terra, tem uns piquetes marcados. Então, ela tem esse histórico desde a década de 70 de vir atuando aqui, né, fazendo pesquisa na nossa região. E intensamente, né, ela veio assim de forma mais intensa aqui para a região no início dos anos 2000, mais ou menos 2002 até 2007, e em algumas cidades, alguns municípios, ela fez vários investimentos. Foi um período em que o preço do alumínio estava muito alto, muito em alta, então a Curimbaba conseguiu fazer investimentos aqui muito altos. Em Simonésia, por exemplo, teve investimento de pavimentação de vias rurais, né, e urbanas também, calçamento aqui para quem é da cidade, lá da Serra do São Pedro, até ali também no Rio Preto, e patrocinando times de futebol, ajudando em reformas de igreja, também comprando 5.000 mudas para fazer distribuição. Todas essas ações ela fez aqui em Simonésia, mais de forma mais intensa, e também no município de Manhuaçu. E é uma estratégia que as mineradoras usam, né? Elas vêm com toda essa artimanha, querendo, né, conquistar a população com esses investimentos para falar, eu sou uma empresa responsável, eu sou uma empresa que preza pelo desenvolvimento, eu compro 300 hectares de terra e construo RPPN. Por que ela age dessa forma? Para a gente compreender que ela quer desestruturar a nossa comunidade, para colocar o discurso de um contra o outro. Olha como a mineradora é boa. Ela compra a área para preservar o muriqui. E então a gente precisa compreender também a nossa legislação, né? Que todas essas medidas que mineradoras fazem são medidas de mitigadoras ou medidas também de prevenção, né? Porque elas são obrigadas de forma na legislação a reduzirem seus impactos. Então, quando a gente acredita que a mineradora está sendo muito boa, na verdade, ela está cumprindo legislação. Outra coisa também, né? Muitas pessoas conhecem relatos de pessoas daqui da região que recebem um dinheiro da mineração porque ela está lá, tem um piquete na sua área. E isso também não é porque a mineradora é muito boa, é porque ela tem que ressarcir, né? Indenizar a área que ela está utilizando ali no terreno da pessoa. Então, a Curimbaba já fez várias ações dessas. Ela tem uma RPPN aqui em Simonésia. Aqui nós temos 2 reservas, que é a Mata do Sossego e tem a Sossego do Muriqui, que é de propriedade da mineração Curimbaba. Então, é essa a ação dela aqui, para a gente conhecer quem é, né? Quem é essa mineradora. E agora também a gente vai ver um pouco sobre o veio da bauxita e sobre onde a Curimbaba pode atuar e pretende atuar, né? Então, nós que residimos na região da Zona da Mata, como o Jean já disse, é uma região que tem entre as maiores, né, veios de bauxita do Brasil, que vai lá mais ou menos ali da região de Juiz de Fora, né, até aqui a nossa região, até Caratinga, mais ou menos. E aí, nesse mapa que vocês estão vendo, a região em cinza, né, são áreas, é uma área de concessão, né, de área de processos minerários da mineradora Hidro. Nessa área ainda não há mineração de bauxita, tá, gente? Mas para a gente ter uma noção dessa dimensão do veio da bauxita aqui em Minas Gerais. A área em azul ali, que a gente está vendo aí circulado, é a região ali da Serra do Brigadeiro, né? Que vem de processos minerários da mineradora CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. A metade dessa área já foi minerada, né?
E a luta que existe lá de resistência já há 16 anos na Serra do Brigadeiro, por uma defesa do território livre de mineração, para proteger, né, as riquezas, proteger o potencial turístico, a agricultura familiar, as mesmas pautas, porque como estamos na mesma região, as características são muito semelhantes, proteger o nosso bioma, né, da Mata Atlântica. E então essa luta vem sendo construída, né, lá na Serra do Brigadeiro, já há 16 anos, dizendo não à mineração, dizendo não à CBA. E aí, finalmente, a gente chega aí nessa área que está em laranja, que são processos minerários da mineração Corimbaba. Essa extensão, né, começa no município de Divino e vai até o município de Caratinga. Com mais detalhes nesse mapa, só para vocês terem uma noção da proporção, né? Aí a gente tem uma legenda aí com vários quadradinhos. Cada quadradinho desse a gente chama de polígono ou quadrante, que é um processo minerário lá na Agência Nacional de Mineração, né, a nível federal. E aí a gente tem o quadradinho, né, porque a gente só tem um aí no mapa. Quadradinho amarelo é onde há disponibilidade de pesquisa. Ou seja, né, para ser mais claro, assim, o que significa isso? Significa que a mineração Corimbaba, né, no nosso caso aí, que detém esse direito minerário, ela vai estar solicitando lá no governo federal o seguinte, ela fala assim, ó, eu quero pesquisar ali para ver se tem bauxita. Os quadradinhos em verde são que ela está requerendo pesquisa, ou seja, ela está solicitando no governo, né, falando o seguinte, eu quero pesquisar aí para eu certificar que há mesmo a bauxita. Os em laranja, que eles já sabem que tem bauxita nessas áreas, estão requerendo para lavrar. Ou seja, eles estão virando para o governo federal e solicitando. Eu quero ter o direito de remover essa bauxita dessas áreas. E os em vermelho são onde ela já conseguiu essa concessão de lavra. São áreas, na nossa região, são 5 quadrantes, que ela já tem esse direito de começar a extração de bauxita. Mas, claro, para começar essa extração, ela precisa passar por processo de licenciamento estadual e isso também requerer algumas documentações a nível municipal. A gente vai falar isso mais em detalhes em outras lives que a gente vai fazer específico para isso, né? Mas o panorama de forma geral, né? Aqui na nossa região, ela tem 87 processos minerários. E aí, temos a lista aí dos 25 municípios que estão ameaçados pela Corimbaba, liderando aí em número de processos minerários o município de Manhuaçu, com 37 processos, logo em seguida o município de Simonésia, com 27 processos, e depois o município de Luisburgo. Nessa lista, gente, são 22 municípios do estado de Minas Gerais e 3 municípios do Espírito Santo, né? Tem Muniz Freire, Ibatiba e Brejetuba. Então, em Muniz Freire, a gente já conseguiu localizar também que ela tem 15 licenças já lá nessa cidade, e estamos já em contato para poder articular, porque juntamente com Manhuaçu, Muniz Freire lidera, né, a lista de municípios mais ameaçados pela Corimbaba. E aí, passar rapidamente, porque essa é uma série de lives, essa é só uma introdutória, a gente vai fazer lives específicas para o município de Manhuaçu e Simonésia, que estão mais ameaçados, que estão já num processo de luta mais intenso, mais ativo também, que a luta está sendo diária, né, como eu disse aqui no início, na apresentação. E aí, só um zoom nos municípios de Manhuaçu e Simonésia, né, a gente percebe ali os 4 quadrantes em Simonésia, mais ou menos na região de São Simão do Rio Preto, né, o distrito daqui, e um quadrante, né, um polígono de concessão de lavra lá em Manhuaçu, que é na região da Taquara Preta. E aí, só para vocês terem noção da dimensão da ameaça, né, está cobrindo o município quase todo. Esse é o município de Simonésia, e aí embaixo de Manhuaçu, né, o círculo vermelho aí em Manhuaçu, voltando em Simonésia. Aí o círculo vermelho é onde é a sede do município, né? E para vocês verem que tem quadrantes, né, de solicitando o requerimento de lavra dentro da zona urbana de Simonésia. Então, a gravidade também pegando toda a bacia do Rio Palmeiras, que é o rio que abastece a cidade,
fora a cabeceira, né, do rio São Simão, que é lá no Heliotas, que tem as nascentes do rio, né? E no município de Manhuaçu, a gente vê na proximidade ali, né, da região da Taquara Preta, da Barra da Taquara Preta, fica mais ou menos a 8,5 km do centro urbano de Manhuaçu, né, da sede do município. E aí, em Simonésia, né, adiantando bem rapidamente, a gente tem uma licença já concedida para Corimbaba. Fica numa fazenda chamada Bem Posta, e ela se localiza a 1,6 km da escola estadual lá do distrito de São Simão do Rio Preto. Aí, só para a gente ter uma noção, e ela ainda fica mais próxima ainda da creche, né, que tem lá no distrito, para a gente ter noção da gravidade dessa liberação, né, que foi feita sem nenhum critério. Ninguém provavelmente fez alguma análise ambiental para ver os impactos disso, tanto dentro do distrito, né, quanto no funcionamento dessa escola, dessa creche e da população ali de forma geral. E aí, licenças de Manhuaçu, né? Nós temos até hoje, a Corimbaba tem uma licença em Simonésia, uma em Manhuaçu e uma que é na fronteira dos dois municípios, que é na região do Monte Alverne. E aí, foram licenças concedidas em 2018 e com tempo recorde. A licença foi emitida em um sábado, em 29 dias úteis. É uma licença simplificada, nós vamos falar melhor disso nas próximas lives, né? Todo o processo de licenciamento, mas ela foi emitida em tempo recorde, porque 29 dias nem tem nem condições do órgão de fiscalização ambiental fazer a análise desse relatório, porque é um relatório, por mais que eles dizem ser simplificado, vem com várias complexidades para serem analisadas. Então, são licenças que estão sendo emitidas em tempo recorde, com irregularidades, e que nós, da Comissão Regional e do MAN, estamos correndo atrás para pedir cancelamento, para pedir, solicitar a revisão disso aí, porque está tudo funcionando de uma maneira muito contraditória, muito errada e com muitas irregularidades. E aí, mostrando, né, a região de Manhuaçu, na Taquara Preta, que é a segunda região mais importante para o abastecimento hídrico da cidade de Manhuaçu, né? Lá que as principais nascentes do rio Manhuaçu estão ali no Manhuaçuzinho, e de forma secundária, né? Se acontece alguma coisa lá na região do Manhuaçuzinho, a região que iria abastecer Manhuaçu seria da Taquara Preta, que tem um potencial hídrico muito grande. Então, a mina fica bem localizada próxima a esse potencial hídrico dessa região. Só mais um zoom para a gente entender. E aí, mostrando, né, a distância da mina da Taquara Preta, né, a mina Palmital, que fica na comunidade da Taquara Preta, do centro urbano de Manhuaçu, né, do centrão mesmo, que dá 8,5 km. E aí a gente percebe também um comportamento da mineradora, né, de triangular os municípios, pedir uma licença bem ao sul de Manhuaçu, outra na fronteira Manhuaçu com Simonésia e outra ao norte de Simonésia, de forma a ir cercando os municípios, né? Forma a ir cercando para que a gente se desmobilize. Então, mostra aí também a distância, né, dessas minas dos centros urbanos, que são mais ou menos distâncias aproximadas, uma mina do centro urbano para outra, né? E essa luta vem sendo construída, né, quando nós nos deparamos com esse alerta da Corimbaba solicitando licenças de forma intensiva em Simonésia, foi criada, então, em janeiro de 2020, a Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração no Caparaó, que é uma comissão formada atualmente por 16 municípios desses da lista de ameaçados, que se reúnem mensalmente, pensando em estratégias, pensando em ações para ser realizadas em cada município, em cada região, em cada comunidade, para poder mobilizar a população e poder público, mídia, enfim, a justiça, para que a gente possa ter, né, a condição de tornar o nosso território um território livre de mineração. E aí, dentre as ações dessa comissão, né, nós já fizemos formação regional em Simonésia, em Manhumirim,
Depois criamos a comissão regional, que foi lá em Manhuaçu, essa criação da comissão. Depois criamos núcleos municipais, que hoje já tem núcleo municipal de atuação em 7 ou 8 municípios, se eu não me engano. E estamos realizando, né, formações municipais em comunidades. Domingo agora realizamos formação em massa em 9 comunidades aqui de Simonésia. Manhuaçu tem atuado também, formando em várias comunidades da zona rural, e estamos, né, na luta pela elaboração de leis municipais de proteção do nosso território e também de cancelamento, né, de anulação dessas licenças e de formação popular para mobilizar mesmo toda a população que se sente ameaçada e que quer dizer não à mineração. E aí uma foto, né, da comissão de alguns dos seus representantes, hoje ela está muito maior e com mais uma atuação bem forte aqui no território do Caparaó, construindo, né, não só dizendo não à mineração, mas mostrando alternativas, que há outras formas de se desenvolver sem agredir o meio ambiente, sem agredir a nossa vida em comunidade, sem agredir a agricultura familiar e preservando as nossas águas e o nosso modo de vida. E é isso. Quem tiver dúvidas pode ir mandando aí, que a Railine vai abrir. E agradeço muito pela oportunidade, né, de poder expor esse conteúdo que é tão necessário aí para todo mundo. Muito obrigada, Carol, pela sua apresentação, e eu acho que ficou de uma forma bem clara de se entender, né, alguns termos aí técnicos, né, como quadrante e tudo mais, mas que isso também vai ser destrinchado nas próximas lives, e isso se torna um compromisso de você que está nos acompanhando hoje, a nos acompanhar nas próximas que for acontecer, né. Temos algumas perguntas aqui. Vou colocar ela na tela, que eu acho melhor para vocês estar respondendo. Ô, Railine, eu ia sugerir que a gente fizesse um bloco, talvez de 3 perguntas, né? Porque Pode ser. por uma, às vezes, pode demorar mais, né? Uhum. Vamos pegar essas 3 aqui, então. Ó, o Eliezer, qual a chance dessa mineradora vir para a nossa região? Aí é a Maria Lúcia. Qual o percentual da compensação financeira? E a Carla gostaria de saber, quanto ao andamento desse processo da mineração, se o dono da propriedade tem direito de não querer. Esse projeto de mineração também está previsto para espera feliz? Vocês podem estar respondendo aí. Você quer começar, Carol? Eu posso responder. A primeira pergunta é do Eliezer, né? Se eu não me engano. Então, Eliezer, qual que é a chance, né? Depende da nossa mobilização e da nossa vontade de lutar. É uma pergunta muito incerta, não tem como eu te falar, 60% de chance. Ela tem os direitos minerários aqui, e ela está amparada pela União e pelos governos neoliberais. Só que não há nada mais forte do que a mobilização popular. Se nós estivermos dispostos e alinhados e juntos nessa luta, juntamente com todos esses aliados, né? Poder público, municipal, tanto no legislativo quanto no executivo, com a mídia, com a justiça, se estivermos alinhados, a gente tem condição de construir esse território livre de mineração, a exemplo de outros lugares que já tiveram essa construção, como foi Visconde do Rio Branco, com a lei de patrimônio hídrico, né, de preservação do patrimônio hídrico. Então, a gente não dá para eu te falar assim, tem tantos % de chance. Isso vai depender de como nós, quanto população, queremos barrar a mineração, queremos dizer que aqui nós somos um território livre, um território que preserva a vida, que preserva a agroecologia, a agricultura familiar e o modo de vida que já estamos aqui, né, desde que somos Zona da Mata, desde que estamos aqui, que nossos ancestrais estão aqui. Obrigada, Carol. Jean, pode ser. Sim.
É uma pergunta bem interessante, né? Porque a gente vai ver assim, a Carol até falou do processo, né? Ela detém os direitos minerários, mas ela ainda precisa da licença ambiental, ou seja, da autorização do órgão de meio ambiente para poder começar a extrair a bauxita. Na licença ambiental, para obter a licença ambiental, ela precisa de uma autorização, de uma declaração do prefeito ou da prefeita municipal. Ou seja, tem muita coisa no meio do caminho para Curimbaba ainda começar a atuar na nossa região do Caparaó. Ela pode vir a atuar? Pode. Se não houver resistência, se a população não resistir, se as prefeituras não resistirem, ela pode vir a atuar. Agora, se as pessoas resistirem, como a Carol já colocou, a gente tem muitos lugares onde a gente pode barrar ela. A gente pode barrar ela lá na licença ambiental, a gente pode barrar ela na prefeitura. Se a prefeitura não emitir a declaração, ela não consegue a licença, né? Conseguindo a licença, a gente pode ainda enfrentar ela judicialmente, né? Entrar com processo na justiça, mostrando que aquela licença está prejudicando as águas, a agricultura familiar, enfim. Então, tem formas da gente, de fato, questionar. Só que necessita de mobilização social, gente organizada, né? E aí eu faço o chamado à importância da gente somar junto nessa luta no seu município, criar o núcleo municipal, fazer parte dele, contribuir financeiramente, quem puder, gente, nossa vaquinha está aí online, esse recurso é para a gente imprimir panfletos, para a gente imprimir materiais que a gente vai levar, então, até as comunidades, né? Para a gente se deslocar até as comunidades para alertar mais pessoas. Então, esse recurso é muito importante para a nossa luta crescer, né? E, quanto à pergunta do percentual, acho que foi a Lúcia, né? Perguntou, Lúcia Moreira, qual o percentual da compensação financeira? Uma pergunta interessante. Porque o que acontece? Muitas pessoas falam assim, mas o município vai ficar rico, vai vir muita renda, né? Vai gerar renda. Inclusive, muitos prefeitos acabam cedendo para a mineração, achando que o município vai receber muito dinheiro, ele vai conseguir investir esse dinheiro e se reeleger. Gente, lê do engano. Vão nos outros municípios que estão sendo minerados para vocês verem qual que é a realidade, né? A bauxita, o percentual de CEFEM que ela precisa pagar, quem minera a bauxita, é 2% do lucro líquido. Ou seja, antes era do lucro bruto. Hoje, né, depois de 2017 para cá, teve uma nova lei que agora é do lucro líquido, ou seja, de tudo que ela extrai, ainda desconta lá os impostos, né, o percentual dela de custo da empresa, tudo, desconta tudo, e a CEFEM é abatida do lucro líquido da empresa. Então, 2% já é uma migalha. Depois a gente ainda fala que é dividido pela União, Estado e município, né? Então, só para a gente entender que a compensação financeira é irrisória. Só a título de exemplo, gente, para a gente entender do que a gente está falando, Teixeiras e Pedra do Antro, do lado de Viçosa, está sendo explorada a magnetita. É um minério de ferro, mas a mineração é muito semelhante à mineração de bauxita, inclusive o percentual é praticamente o mesmo, né? Os municípios de 18 meses de mineração, os municípios de Teixeiras e Pedra do Anta receberam 50 mil reais. Em 18 meses. A mineradora só pagou 2 meses. Um mês foi 45 mil e o outro foi 5 mil reais. É disso que nós estamos falando, gente. 50 mil reais em 18 meses no orçamento de um município, gente, é praticamente nada. Não dá para pagar nem a conta de luz da prefeitura, para a gente ter noção do que a gente está falando, né? E com relação à questão dos proprietários, né? A Carla perguntou em relação, gostaria de saber quanto ao andamento desse processo de mineração, se o dono da propriedade tem o direito de não querer. Esse projeto de mineração também está previsto para a Espera Feliz? Carla, são duas perguntas diferentes, né? O primeiro é sobre o dono da propriedade, ele tem sim o direito de não querer. Aonde? Lá na fase de pesquisa, como é na imensa maioria dos municípios da região do Caparaó.
a empresa vai chegar e vai tentar fazer um contrato com o proprietário para ele deixar ela pesquisar a bauxita na propriedade. Né? Ela vai fazer buracos, vai inutilizar uma parte do terreno, e ao inutilizar essa parte do terreno, ela vai ter que indenizar o proprietário. Então, nesse processo, ela precisa negociar com o proprietário, quanto que ela vai pagar, se está bom para o proprietário, se não está, se ele não aceita ou não. Né? Nesse momento, se o proprietário não aceitar, ela não pesquisa. E não pesquisando, ela não tem como extrair. Né? Então, nesse momento, o proprietário tem o direito de não querer. Feita a pesquisa e já ela tendo a concessão de lavra, outro momento que o proprietário pode não querer é no contrato de lavra. Aí a empresa já pesquisou, já sabe o tanto de bauxita que tem ali, aonde que ela está no terreno. Aí ela vai oferecer um outro contrato para o proprietário, que é o quê? Vamos aqui extrair não sei quantas mil toneladas da sua propriedade, vamos te oferecer tanto de arrendamento. Essa é uma informação importante, viu, pessoal? A mineradora não compra terrenos, é sempre arrendamento, são contratos de arrendamento. Talvez ela possa comprar se ela quiser construir uma sede para ela, quiser construir uma planta para beneficiar a bauxita, para lavar a bauxita, aí ela pode, às vezes, querer comprar o terreno. Mas, via de regra, os contratos são de arrendamento. Né? E é um arrendamento, assim, de 5 anos, 6 anos, no máximo 10 anos. São os contratos mais longos que a gente já viu da mineração de bauxita, são 10 anos. Né? E aí, ela vai fazer um contrato pagando ali por mês. Trazendo de exemplo de novo a cidade de Teixeiras, tem produtor recebendo 4 mil, 5 mil, 6 mil por mês, que era o que a lavoura dele produzia para ele, né? Ele trocou a lavoura pela mineração. A grande questão é que depois que a mineração foi embora, o terreno não produz mais a lavoura, né? A lavoura não tem condição de se estabelecer num terreno degradado. Então é isso, o dono tem o direito, mas do ponto de vista individual, essa possibilidade de ação. Outra possibilidade que ele tem é de se organizar e falar assim, não, aqui eu só faço os contratos coletivamente, porque se vocês minerar no meu terreno, vai afetar o seu João, a dona Maria, né, o fulano, o ciclano e o beltrano, que estão dividindo comigo, vai afetar a comunidade inteira, então eu só vou fazer uma negociação coletiva com vocês. É a melhor saída, viu, pessoal? Essa é a melhor saída, é onde as pessoas conseguem os melhores contratos, os melhores valores, e às vezes é a maneira mais forte também de resistir quando ninguém quer a mineração. É junto, é todo mundo unido, né? A comunidade unida. E pergunta também se o projeto de mineração também está previsto para a Espera Feliz. Carla, sim. Não é a mineração Curimbaba, né? Porque a mineração Curimbaba são aqueles 25 municípios que a gente passou aqui no slide. Mas em Espera Feliz tem área mapeada para a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, que a gente até citou aqui, que está também atuando lá no sul daquele veio de bauxita, né? Então, está, sim, mapeado para esse projeto de mineração. Vamos seguir, então? Tem a pergunta da Joana, que ela quer saber se um quadrante equivale a um proprietário ou mais de um. E a Ritiele, o município precisa pagar multa por adiar a data deles começarem a mineração? Vou responder a pergunta da Joana, né? Então, o quadrante, né, o polígono, aqueles que a gente está vendo ali, gente, em média, ele tem 10 quilômetros quadrados de extensão. Então, inclui uma área gigante, assim, que inclui várias comunidades. E aí, o quadrante é isso. E aí, dentro desse quadrante, a empresa solicita licenças em áreas específicas, né, entre propriedades específicas. E aí, por exemplo, lá na mina da Taquara Preta e aqui na Fazenda Bem Posta, a licença é para extração numa área de 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Então, para a gente comparar, o polígono, o quadrante, mais ou menos, tá, gente? Isso vai variar de quadrante para quadrante, mas a média aproximada são 10 quilômetros quadrados. E da área de concessão, né, da licença para poder extrair mesmo, geralmente,
tamanho que ela está solicitando aí são 20 mil metros quadrados. Então, é uma diferença muito grande. Isso, mas aí é importante dizer que isso é para uma área, né? Ela tem essa estratégia de pulverizar o licenciamento ambiental, porque vocês imaginam o que é pedir uma licença para minerar no município inteiro, ou em 2, 3 municípios. O órgão de meio ambiente vai falar assim, nossa, isso vai causar um estrago gigante, né? Aí ela pede a licença para um quadrante, que vai pegar aí 2, 3, máximo 4 propriedades, aí depois ela pede outra licença ali, outra licença lá, e quando você vê a região inteira já está com projetos de mineração, e aí o impacto é gigantesco, né? O órgão de meio ambiente avaliou pontualmente cada licença, né? Ah, não, o impacto aqui é pequeno, o impacto aqui é pequeno, ali é pequeno, mas quando se soma um monte de pequeno, o impacto fica gigante, né? Então essa é uma estratégia que as mineradoras usam e que a mineração Curimbaba está usando na região do Caparaó. É aquilo que a Carol falou lá no slide, ela cerca o município, pede uma licença aqui, outra lá, outra cá, e vai dividindo as comunidades para poder ir conseguindo as outras licenças, né? E em questão a isso, esse quadrante ele pode pegar a propriedade de um ou mais donos, né? Pega uma área maior e ele pega vários. Normalmente pega, porque as propriedades nossas aqui são muito pequenininhas. Pequenininhas, As propriedades da agricultura familiares são poucos hectares, né? É difícil chegar a propriedades com alqueires de terra, né? 5 alqueires, 10 alqueires de terra, né? Essas são raras. O comum são propriedades pequenas, de 5 hectares, 3 hectares, 10 hectares no máximo, né? Então, esse quadrante, ele pega vários proprietários, né? A pergunta da Richelle, o município precisa pagar multa por adiar a data deles começarem a mineração? Na verdade, Richelle, o município ele não tem como adiar essa data, né? O que ele tem que fazer é dar o que a gente chama, é uma declaração, que a gente chama de declaração de conformidade. A gente não, na verdade, o órgão de meio ambiente. O órgão de meio ambiente que dá a licença, que é da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, ele fala assim, olha, para eu te dar a licença ambiental, você precisa provar para mim que o seu projeto de mineração não está infringindo nenhuma lei do município. Então, o que ele faz? Ele vai na prefeitura e fala assim, tem como você me dar uma declaração de conformidade? De que o meu projeto de mineração está em conformidade com as leis do município? Não está infringindo nenhuma lei do município? E aí o município pode dar a declaração ou não. Ele pode, avaliando o seu conjunto de leis, ver que tem várias leis de proteção ambiental e falar assim, não, esse projeto de lei vai infringir a lei de proteção às águas, a lei de proteção às matas, enfim. Então, é a declaração de desconformidade, né? E no caso, por exemplo, do município de Simonésia, foi dada a declaração de desconformidade, e aí a licença não foi emitida, né? A gente já tem 2 licenças, uma totalmente em Simonésia, como a Carol já disse, e uma na divisa de Simonésia com Manhuaçu. Essas já passaram. Agora, a mineradora está tentando outras licenças. Nós vamos entrar em detalhes nisso quando a gente for falar na live sobre o município de Simonésia, né? Mas essas outras que ela está tentando, o município negou as declarações de conformidade. E aí, com isso, ela entrou na justiça. Então, essa coisa está uma briga na justiça. Aí, nesse caso, o município está adiando a emissão da licença, mas não porque ele queria adiar, é porque ele negou um documento que a mineradora precisava para ter a licença ambiental, né? E a última pergunta aqui é do Jurandir Sampaio, que ele está perguntando se em Simonésia está incluindo todas as comunidades para exploração. Jurandir, nós vamos falar melhor, né, de quais são as áreas mais ameaçadas de Simonésia, mas não são todas as comunidades, né? Tá um pouco palpada ali a região da Alegria, mas isso não quer dizer que a mineração não vai impactar lá se chegar nas outras regiões, né? Porque o impacto todo mundo sente da região inteira, não só de Simonésia. Então, tem um mapinha aí de Simonésia, ó, para você ver. Ali embaixo é a sede do município, onde está aquele círculo vermelhinho.
se a gente for pegar subindo ali, né, lá em cima na região onde tem os quadrantes, os polígonos vermelhos, é a região do Rio Preto, do Córrego da Escadinha, dos Passos, do Miquelinos, então tá tudo ali em cima. E mais para baixo aqui, né, a gente olhando bem do ladinho ali do círculozinho vermelho, a gente tem ali as comunidades da Barra do Palmeiras, do Sossego, Monte Alverne, então, assim, do Taquaral também. Então, assim, essas comunidades aí que estão mapeadas, né? Simonésia é muito grande em termos de extensão territorial, mas são essas regiões. A gente vai falar na live de Simonésia, né, que vai ser a terceira live da série, falar direitinho quais são as comunidades e quais os riscos que cada uma delas está correndo, tá bom? As perguntas que tinham era essa, né? Algumas pessoas estão perguntando aqui, a live vai ficar gravada para depois vocês estarem assistindo novamente com mais tempo e tá mandando para as pessoas, principalmente dessas cidades, né, desses municípios que estão afetados. E outra coisa é sobre o financiamento coletivo que está acontecendo, tem as explicações, né, tem o link da vaquinha, tudo direitinho, lá na página, então dá uma olhada lá e acompanha também, e de cara, né, já falo que a página fica aberta para dúvidas, né, talvez não surgiu agora nenhuma pergunta, mas se tiver alguma dúvida, pode mandar lá na página que a gente dá um retorno para vocês, assim que possível. E essa é uma primeira live que está acontecendo, vai ter uma sequência aí, e vocês acompanham, né? O pessoal de Simonésia ficar atentos, porque vai ter uma live para falar mais da região daqui, o pessoal de Manhuaçu, e a gente vai somando força nessa luta de enfrentamento por um território livre de mineração. Aí tem a agendinha aí, que você quer falar, Jean ou a Carol? Uai, posso falar. Essa é a primeira, né, então, da ameaça, de um panorama geral da ameaça, né? Então, no dia 2 de março, a gente vai falar do município de Manhuaçu, então, as licenças que foram emitidas, as irregularidades que a gente já encontrou nessas licenças, pessoal, isso é muito importante. As licenças, né, a gente só deu uma pincelada aqui, nessa parte que a Carol apresentou, mostrando, de fato, o que a gente já achou de irregularidade, assim. Mas o buraco é muito mais embaixo, tem muita irregularidade, então a gente vai detalhar isso, né, e mostrar que a importância hídrica dessas áreas que estão mapeadas para mineração, né, a segurança hídrica do município está ameaçada. O que é isso? A água que o povo de Manhuaçu bebe, né, está ameaçada por esse projeto de extração mineral. E a gente vai trazer isso, então, e a luta do município de Manhuaçu, que o próprio poder público já encampou, né, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura já encampou para a aprovação de uma lei de patrimônio hídrico. A gente vai explicar direitinho o que é isso e como isso está sendo discutido. No dia 16 de março, em Simonésia, né? Você quer falar, Carol? Simonésia? Posso falar, né? Que aqui, né, vamos explicar toda a situação das licenças aqui de Simonésia, da questão das áreas onde há concessão de lavra, sobre essa RPPN da Curimbaba, que ela tem lá na comunidade de Santa Efigênia, com Sossego, né? E falar também como está sendo construída a luta no Legislativo em defesa da agroecologia e da biodiversidade, visto que Simonésia está dentro do corredor ecológico Sossego-Caratinga, né? São áreas de preservação de espécies ameaçadas, como o muriqui, que é o maior primata das Américas, e defesa também da agricultura familiar, que é muito forte, muito organizada aqui no nosso município. Fora de outras, da defesa também do patrimônio hídrico, né? E vamos explicar melhor sobre cada comunidade, sobre como vem sido construída essa luta junto ao poder público, legislativo e executivo, e essas parcerias também que a gente tem aqui no nosso núcleo municipal. E no dia 30 de março, a gente vai fazer uma live para falar o que é essa construção, né, desses territórios livres de mineração. Porque a gente, como a gente já disse várias vezes aqui hoje, a gente não diz somente não à mineração, a gente diz sim a um novo modelo de desenvolvimento,
um modelo que preza realmente pela sustentabilidade, né? E não para compra de terra para fingir que é sustentável. É um modelo que valoriza as riquezas locais e as riquezas dos recursos naturais. Então, essa live do dia 30 de março vai falar muito dessa construção, né, do modelo de agricultura agroecológica, de ecoturismo. Vamos falar especificamente de cada coisinha dessa aí e explicar, né, o que é um território livre de mineração. Muito bem. E a gente vai ter, Raline, só para dizer que não está aí nessa artezinha, mas a gente vai ter uma surpresa depois dessa quarta live, né, da série. A gente vai ter um fechamento assim, ó, supimpa, para a gente fechar com chave de ouro essa série de lives. Então, aguardem, acompanhem e atentos e atentas, que vai ser uma surpresa muito boa. Muito bom, já estou ansiosa já, espero que todos e todas venham acompanhar a gente. Acho que a gente pode encaminhar, né, para as considerações finais. Jean e Carol pode aí estar falando. De cara, eu já quero agradecer a todos e todas que participaram, que interagiram pelo chat, que mandaram perguntas, né, que compartilharam, que curtiram. E a gente está nessa luta aí, a gente está juntos, né, junto com Manhuaçu, junto com diversos outros municípios que estão sendo ameaçados pelo mesmo inimigo que a gente, e a gente que é umas comunidades, né, umas cidades que está localizada no polo agroecológico. Então, assim, tem muita coisa boa que os municípios têm, que não é colocado, que não é mostrado, que não é incentivado, que não é valorizado, mas a gente está lutando, porque ao mesmo tempo que a gente fala não a esse modelo de mineração, a gente fala um sim, como a Carol falou, para várias outras alternativas, para vários outros modelos de vida. Bom, pessoal, sim. Não, eu queria agradecer pela atenção, pela participação das pessoas aqui, né? Eu vi aqui, a gente acompanha aqui das visualizações, eu vi aqui que chegou um momento que a gente teve mais de 60 pessoas acompanhando simultaneamente. Isso pode parecer pouco, às vezes, em número assim, mas isso é o acompanhamento simultâneo, pessoas assistindo simultaneamente. Isso, em termos de uma live, isso é muito grande. E pensando que a live vai ficar gravada, né, a gente espera aí que vocês compartilhem com todo mundo e que a gente consiga ter aí milhares, milhões de visualizações no Facebook, não porque a gente quer ficar famoso, mas é porque essa luta, pessoal, ela é uma luta coletiva, né? A gente está aqui passando essas informações para que vocês se empoderem e possam fazer a luta no seu município, né? A Comissão Regional, ela é um corpo onde cada núcleo municipal é um membro desse corpo, né? E o corpo só existe se os membros trabalham, né? Então a luta precisa ser feita nos municípios. Procurem o núcleo municipal no seu município. Se não existe, né, tome a iniciativa para criar esse núcleo no seu município, para começar a fazer a luta aí no seu município e proteger. Quem tem a ganhar é toda a população do seu município e da região do Caparaó, né? E aí, se puderem contribuir, fica aqui esse apelo de novo, né? A gente não tem como fazer essa luta sem recursos, né? Para a gente imprimir cartilhas, imprimir panfletos, levar para a população, a gente precisa de recursos e é só vocês doando que a gente vai conseguir levar essa luta mais longe. Qualquer quantia, pessoal, a nossa força está na coletividade. Então, se cada pessoa que assistir essa live doar R$10, R$15, R$20, a partir da sua possibilidade financeira, a gente vai chegar à nossa meta, que é de R$15 mil de arrecadação nessa série de lives, ok? Então, boa noite para todo mundo, obrigado pela atenção, estamos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que ainda se fizer necessário. Quero agradecer também todo mundo que assistiu, todo mundo que está compartilhando, enviando aí nos grupos do WhatsApp, compartilhando o perfil do Facebook. Compartilhem mais, enviem naquele grupo da comunidade para todo mundo assistir, ficar ciente. As dúvidas de quem mandou aqui podem ser dúvidas de muitas outras pessoas, né? Nós estamos à disposição também para esclarecer as dúvidas, como a Railine disse,
só enviar mensagem na página que a gente responde. E esperamos vocês também nas próximas lives, né? Por mais que você não more no município de Manhuaçu ou Simonésia, entender a luta que está sendo construída nesses municípios ajuda a gente a nortear também o que pode ser feito nesses outros municípios, né? Colocamos eles por estarem os mais ameaçados, mas isso vai servir de luta, vai servir de exemplo para a luta em toda a região, né? Até no país mesmo. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, levando essas informações, colocando também à disposição para esclarecer dúvidas de quem tiver e chamando vocês para a luta, para contribuir, né? Esse valor arrecadado aí vai garantir pelo menos um ano e meio de luta para a gente conseguir fazer cartaz, fazer panfleto, se locomover, poder também, né, levar essas informações até as comunidades onde não tem acesso à internet, por exemplo, para assistir uma live como essa. Então é isso, estamos juntos e boa noite para todos, bom restinho de feriado, né? E boa noite, Jean, boa noite, Railine também. É isso, gente. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção aí.